Eu percebo que o turismo ainda é muito centrado na Europa, como se ela fosse o suprassumo de lugar incrível a ser visitado, mas eu não acredito nisso. Eu acho que existem vários lugares incríveis no mundo para serem visitados, mas por diversos fatores eles acabam sendo deixados de lado quando o assunto é o turismo. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 lugares diferentes para viajar no mundo. Oi gente, eu sou a Cíntia e esse é meu canal Rota de Sonhos. Lá no Instagram eu tenho um quadro chamado Segunda Inusitada e nele eu falo sobre lugares que as pessoas geralmente não conhecem ou não sabem o quanto esses lugares são incríveis. E aí, pensando nisso, hoje eu quis trazer países diferentes para você conhecer. Eu confesso que eu não sei se eu gosto dessa palavra diferente, mas eu espero que você tenha entendido o que eu tô querendo dizer de lugares fora do óbvio. Então, vamos pro primeiro país que eu quero falar aqui, que é o Afeganistão. Ele é um dos países que eu mais estou obcecada em conhecer. Provavelmente quando você ouvir falar em Afeganistão, você já pensa em guerra, morte, etc. Esse bando de coisa ruim. Mas, gente, o Afeganistão é lindo e eu vou provar aqui pra você que ele é maravilhoso, sim. O Afeganistão fica na Ásia e nos anos 60 ele foi um importante destino turístico, principalmente por causa da natureza de lá, mas por causa das constantes guerras e conflitos que tem lá no país, ele acabou se tornando um dos países mais perigosos do mundo. Hoje em dia, quem tá governando o Afeganistão é a Aliança do Norte, mas entre 1996 e 2001, quem governou o país foi o Talibã, e esse grupo ainda tenta retomar o poder, por isso que o clima lá é instável. Mas falando do turismo, primeiro eu queria deixar uma recomendação aqui pra vocês de uma entrevista do Bruno pro G1, onde ele conta um pouco como é que foi a experiência dele pra ir pro Afeganistão. Ele ficou em Cabul, que é a capital do país, então eu recomendo que vocês depois desse vídeo deem uma olhada lá, porque a entrevista tá muito legal. Existem várias agências de viagem que programam a viagem dos turistas pro Afeganistão e eles sabem exatamente onde podem levar os turistas e onde não podem. Eles também ficam responsáveis pela hospedagem. Enfim, existem vários pacotes que variam de 6 a 11 dias, pelo que eu vi na minha pesquisa. No Afeganistão fica uma cordilheira chamada Pamir, que é uma das mais altas do mundo. O centro dela, na verdade, fica no Tajiquistão, mas uma boa parte fica no Afeganistão, então dá pra você conhecer quando você for pra lá. O Vale Panjshir, hoje em dia, é um dos principais pontos turísticos do país, mas na década de 80 ele foi palco de guerra entre o Afeganistão e a União Soviética e também foi palco de guerra entre a Aliança do Norte e o Talibã entre 1996 e 2001. Outro lugar que eu acho muito interessante no Afeganistão é o Band Amir, que é um lugar muito bonito, tem 6 lagos bem azuis e em abril de 2009 ele foi declarado como o primeiro parque nacional do Afeganistão. Então, como vocês podem ver, o país tem sim várias belezas naturais que merecem ser visitadas, mas realmente pouquíssimas pessoas sabem disso. Outro lugar que eu quero falar aqui é a República Democrática do Congo, que fica na África, que é um dos lugares mais ricos em recursos naturais do mundo e tem a segunda maior biodiversidade do mundo. Ele fica só atrás do Brasil. A República Democrática do Congo é o segundo maior país em território lá na África e é o 4º mais populoso do continente. E outra informação que talvez você não saiba é que República Democrática do Congo e o Congo são 2 países diferentes. Você sabia disso? Contando um pouquinho da história da República Democrática do Congo, ela foi colonizada pela Bélgica no governo Leopoldo II, que ficou muito rico às custas do país, e ele foi um dos colonizadores mais cruéis que a história já viu. Eu vou poupar vocês dos detalhes, porque realmente esse homem fez atrocidades pavorosas, e a estimativa é que 10 milhões de congoleses morreram durante o período em que esse homem estava no poder, que foi entre 1865 e 1909. Então daí você já tira, né, como que esse homem era uma pessoa horrorosa. O país realmente é muito instável politicamente. Ele só ficou independente em 1960, mas continuou passando por vários conflitos. A Segunda Guerra do Congo, que durou entre 1998 e 2003, foi a guerra mais sangrenta da história depois da Segunda Guerra Mundial. E daí você consegue perceber que o passado desse país realmente é muito triste. Então é até compreensível que as pessoas tenham medo de ir pra lá. Inclusive, o Itamaraty recomenda que os brasileiros não façam viagem pra lá caso a viagem não seja essencial. Mas a República Democrática do Congo, gente, é um lugar maravilhoso pra quem gosta de ecoturismo, porque as belezas naturais desse lugar são impressionantes. Lá tem vários parques nacionais maravilhosos, mas infelizmente eles ainda não são muito seguros. Eu já li notícias sobre esses lugares falando de ataques a turistas ou a
a segurança dos parques, mas mesmo assim tem turista que viaja para lá para justamente ver essa biodiversidade incrível desse país. O Parque Nacional de Virunga foi o primeiro parque nacional criado no continente africano, que foi em 1925. Ele é um santuário de gorilas da montanha, que é uma espécie ameaçada de extinção. Por lá existem vários habitats muito diferentes, como geleiras, vulcões, pântanos. Esse país também tem outro parque nacional que é um dos mais antigos do continente africano, que é o Garamba, criado em 1938. E lá existem os 4 maiores mamíferos do mundo, que são a girafa, o elefante, o hipopótamo e o rinoceronte. Outro parque nacional é o Maico, onde vivem espécies de animais que só existem naquele lugar. Uma delas é o okapi, ou okapi, na verdade eu não sei como é que se fala, que parece uma zebra, mas na verdade ele é da família da girafa. E se você está curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. O próximo país que eu quero falar aqui é o Iraque, que assim como o Afeganistão é um país estigmatizado como violento, mas ele tem uma história impressionante e eu vou contar um pouquinho dela aqui. Talvez você tenha estudado na escola sobre um lugar chamado Mesopotâmia. Ela é considerada o berço da civilização e ficava entre os rios Eufrates e Tigre. Foi nesse lugar que o homem aprendeu a ler, escrever, a criar e seguir leis. Olha que coisa sensacional! E foi no Iraque que surgiu a civilização mais antiga do mundo, chamada Suméria, que surgiu por volta de 4.000 anos antes de Cristo. A Babilônia foi a principal cidade da civilização babilônica, que ficava na Mesopotâmia. Essa cidade era super avançada pelo ponto de vista cultural, político, social, e você pode ver as ruínas da Babilônia hoje lá no Iraque. Inclusive, elas são consideradas patrimônio da humanidade pela Unesco. Iatra foi uma cidade construída entre os séculos 2 e 3 a.C., conhecida como a capital do primeiro reino árabe e considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. Infelizmente, o Estado Islâmico se apossou desse lugar e acabou destruindo, mas em 2017 esse grupo foi expulso de lá. Outro sítio arqueológico que você pode conhecer no Iraque é o Ur, construído há 4.000 anos antes de Cristo, e na Bíblia esse foi o lugar do nascimento do profeta Abraão. No Iraque também existe uma cidade chamada Amedi, que fica no topo de um morro e é conhecida como a cidade dos Reis Magos. Isso porque lá acreditam que nasceu um dos Reis Magos, que foi o Baltazar. Aí parece que depois de um tempinho, os 2 reis também foram pra lá. Nem preciso dizer que o Itamaraty não recomenda que a gente faça viagem pra lá, mas eu queria falar algumas coisas a respeito disso. É claro que eu acho arriscado viajar pro Iraque, gente, eu não vou mentir, mas isso não significa que eu não acho que viajar pra lá deve ser uma experiência absurda de incrível, sério. Inclusive, eu quero muito ter essa experiência. Eu já soube de relatos de pessoas que foram pra lá e não tiveram nenhum problema, então eu me agarro nessa esperança pra eu conseguir um dia realizar esse sonho. E eu também acho que é muito importante a gente olhar com outros olhos pra esses lugares que são estigmatizados como violentos, perigosos, porque eu acredito de verdade que existe beleza em tudo. E pelo amor de Deus, eu não tô querendo romantizar guerra nem nada disso, tá? Eu só quero mostrar que às vezes a gente fica achando que só o que vem do Ocidente, da Europa é lindo, mas eu não acredito nisso e talvez por isso eu tenha muito mais vontade e curiosidade de conhecer esses lugares diferentes e não tanto esses lugares que todo mundo já sabe que são lindos e maravilhosos. Por último, eu vou falar da Etiópia, que fica na África e é um país com uma história assim impressionante. Ele é o segundo país mais populoso do continente africano e também é um dos mais antigos do mundo. Você sabia que na Etiópia pode ter surgido o primeiro Homo sapiens? Pois é, gente, pode ter surgido. Ainda não foi confirmada essa teoria. Aliás, a Etiópia e a Libéria são os 2 únicos países do continente africano que não foram colonizados por europeus. A Itália até tentou colonizar a Etiópia, mas ela acabou perdendo porque teve uma guerra e vários italianos acabaram feridos ou mortos nessa guerra. E a Etiópia tem várias curiosidades muito diferentes. Olha só, o ano novo deles é comemorado no dia 11 ou 12 de setembro. Eles têm 13 meses no ano, 12 meses de 30 dias e um de 5 ou 6 dias se o ano for bissexto. E agora olha a coisa mais louca de todas. O calendário deles é 7 anos atrás do nosso. Isso significa que eles não estão em 2021.
Isso não é muito louco? E um dos fósseis mais famosos do mundo foi encontrado na Etiópia. Uma menina chamada Lucy, que tinha 20 anos, 1,20 m de altura e mais de 3 milhões de anos. Lalibela, na Etiópia, é um lugar que tem 11 igrejas esculpidas em rochas. Elas foram construídas no século XII pelo rei Lalibela e até hoje são um lugar de peregrinação e devoção. Os castelos medievais de Gondar, que foi a última capital do Império da Etiópia, hoje em dia são um dos principais pontos turísticos do país. E para quem curte trekking, lá tem um parque chamado Simien. Gente, ou é Simien, enfim, um monte de coisa aqui nesse vídeo, provavelmente estou falando errado, mas vocês têm que abstrair, porque assim, não sei como é que é a pronúncia. Por lá vocês podem ver cânions, diferentes espécies de plantas e de animais, como o babuíno sagrado, lobo etíope. Bom, gente, esses são os 4 lugares diferentes para viajar no mundo que eu queria falar aqui no vídeo de hoje. Existem vários outros, e se você curtiu esse vídeo, curte esse tipo de assunto, não deixe de me seguir lá no Instagram para toda segunda-feira você saber um pouco mais sobre um destino inusitado pelo mundo. E não esquece de me falar se você tem curiosidade de conhecer algum destino inusitado que eu não falei aqui. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!